A sexta-feira foi de ótimas notícias no lado do Internacional. O Grupo Colorado realizou a penúltima atividade antes do jogo contra o Juventude, duelo decisivo pela ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. E o técnico Eduardo Cudê estará ganhando um reforço, muito possivelmente na equipe titular. A gente fala também sobre a nova camiseta do Internacional para a temporada 2024, que deu o que falar. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso, sobre o jogador que assinou um contrato com o Inter nos últimos dias, o jogador que está renovando um vínculo com o Colorado. Gabriel pode estar de malas prontas para jogar no Rio de Janeiro, e a gente ainda traz detalhes sobre a vitória do Inter nos tribunais. Eduardo Cudê, sim, vai comandar o Inter nas semifinais do Campeonato Gaúcho, e eu te trago os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo tudo que aconteceu de mais importante no noticiário do Inter nesse dia 15 de março de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já estamos chegando à marca de 56 mil inscritos aqui no canal, então deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o oferecimento de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. A KTO é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá, KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui pela atividade que aconteceu hoje com portões fechados no CT Parque Gigante. Somente o aquecimento foi aberto para a imprensa e algumas informações importantes se teve nesse treinamento que aconteceu. O Inter joga no domingo, 4 horas da tarde, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O técnico Eduardo Cudê vai seguir sem poder contar com o goleiro Sérgio Rocher, que agora já está 100% recuperado da lesão na costela, mas busca readquirir forma e condicionamento físico. Igor Gomes, que segue se recuperando de um desconforto na coxa direita, hoje trabalhou no campo, no gramado do CT Parque Gigante, com a preparação física, porém não deve viajar amanhã no sábado com a delegação aqui para Caxias. Aliás, já estou aqui em Caxias desde hoje à tarde, inclusive vou trazer mais bastidores amanhã direto da concentração do Internacional aqui no canal. Gente, poderemos ver uma grande novidade na equipe do técnico Eduardo Cudê. Gabriel Mercado pode retomar a titularidade. Por mais que o Robert Renan esteja jogando bem, tenha jogado como titular desde o problema que teve o Gabriel Mercado na coxa, o jogador argentino, no joelho esquerdo, aliás, foi o problema que teve o Gabriel Mercado. O argentino deve retornar à equipe titular e formar dupla de zaga com o Vitão no final de semana contra o Juventude. O Cudê trabalhou as duas possibilidades com o Mercado e Robert Renan, porém, pela informação que tive do treinamento de hoje, maior parte do treinamento com o Gabriel Mercado entre os titulares. Ener Valencia, Fernando, Alan Patrick e Vitão fizeram um aquecimento diferente dos demais, mas nenhum deles preocupa, exceto, claro, o Fernando não pode jogar porque não está inscrito no Gauchão, assim como o Thiago Maia, como o Borré e como lateral esquerdo, Alexandro Bernabei. 4 horas da tarde no domingo, Inter e Juventude aqui em Caxias. Amanhã a delegação treina por volta do 12h30, no início da tarde de sábado, e vem aqui para Caxias e eu vou trazer mais imagens amanhã à noite aqui no canal. Gente, a sexta-feira também marcou o lançamento oficial da nova camiseta, o novo fardamento do Inter para esta temporada de 2024. Um fardamento que lembra muito do Arsenal da Inglaterra, muita gente comentou isso, e eu deixo aqui minha opinião, tá? Uma das camisetas mais bonitas que o Inter já fez nos últimos anos. Eu gosto muito daquela camiseta de 2022, Gola Polo, a Gola Polo branca off-white, o calção era off-white também, e a camiseta toda vermelha. Eu gosto muito da camiseta aí de 2015, toda vermelha, Gola Polo com botão também, acho muito bonita, mas essa camiseta para mim se destacou bastante. Vocês já estão vendo as imagens aí na tela. O Inter adotou um tema engrenagem no lançamento dessa camiseta. O modelo ressalta as peças fundamentais para manter o Colorado sempre forte. Foi isso que o Inter divulgou na sua nota. Os garotos propaganda, o Alan Patrick, o Robert Renan, o atacante Wanderson, o Gabriel Carvalho e Iago Noal, garotos da base do celeiro de ases do Internacional,
também posaram para fotos. Garotas das gurias coloradas, a zagueira Isa Haas, que tem mais de 100, 150 jogos com a camiseta do Inter, a Tamara Bolt, a Letícia Monteiro. Então, jogadores tanto do futebol feminino, do futebol masculino, da base do celeiro de ases do Inter, nessa celebração e nessas fotos aí, essa sessão de fotos da camiseta nova do Internacional. O que tu achou sobre o novo fardamento do Inter para a temporada? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Gente, avançando, vamos falar de mercado de transferências e a primeira informação vem do Rio de Janeiro. E eu conversei com algumas pessoas que me confirmaram essa informação, tá? Nas últimas horas, o volante Gabriel foi oferecido ao Fluminense, time atual campeão da América. Se tem uma grande expectativa, se o Fluminense do Fernando Diniz vai manter o ritmo que implementou na última temporada aqui no futebol brasileiro e sul-americano. É um time já fechado e montado. E o Gabriel, a gente sabe que não vai ficar no Internacional. O Inter quer negociá-lo na janela de abril, entre 1º e 19 de abril, para jogadores que tenham atuado nos estaduais por clubes brasileiros. Tanto o Gabriel quanto o Depena devem deixar o Inter nesta janela de transferências. E o Gabriel, de fato, ele foi oferecido ao Fluminense nos últimos dias. Até o momento não há negociação em andamento e também não há resposta do Fluminense se deseja tocar e abrir uma negociação por esse jogador, mas a gente sabe, o Gabriel não tem sido relacionado mais para os jogos de gauchão, outras competições, Copa do Brasil também, o Depena da mesma forma, e são dois jogadores que ficaram chateados e incomodados com a situação. Eu até ouvi nos bastidores e já trouxe aqui no canal que o Gabriel chegou a tumultuar um pouco o ambiente, isso também pesou pro Inter afastar o jogador, mas vamos ver se de fato vai se confirmar, vai abrir uma negociação com o Fluminense ou vai acabar indo para outro clube. Gente, eu quero falar aqui também sobre o goleiro Antony, que renovou o seu vínculo com o Internacional. O garoto está recebendo oportunidade, 22 anos, desde que o Ivan se lesionou na primeira rodada contra o Avenida, a vitória do Inter por 1-0 no Beira-Rio, na estreia do Campeonato Gaúcho nessa temporada. O Ivan, que tinha chegado para ser um reserva, que já jogaria muito, porque o Rocher teria convocações, e tem convocações para acontecerem para a seleção uruguaia. Ninguém contava que o Rocher teria uma reincidência da lesão na costela e o Ivan já começaria a temporada como titular. Teve a lesão, foi pro departamento médico, o Antony ganhou sequência, mas a gente sabe que o Inter tá procurando um goleiro para a próxima janela também. Um goleiro mais ou menos nessa linha e característica do Ivan que tá hoje no departamento médico. Mas ainda assim o Inter dá moral e dá confiança pro Antony. Ele renovou o seu contrato com o Internacional por mais 2 temporadas, até dezembro de 2026. O vínculo era até dezembro desse ano. O departamento de futebol não esperava ter que fazer essa movimentação em relação ao Antony tão cedo, mas como ele tá ganhando sequência, tá jogando, tá se tornando importante nesse contexto atual de início de temporada do Inter, foi um movimento realizado pelo departamento de futebol do Inter. Ele ganhou uma valorização salarial e não somente no tempo de contrato. Gente, eu quero falar agora sobre Vitão. É uma informação que eu já tinha trazido aqui, mas vi que outros colegas estão confirmando também e vale a gente ressaltar porque eu sei que muita gente vai comentar esse vídeo se eu não falar, me perguntando. Sim, o Vitão tem um pré-contrato assinado com o Internacional. E sim também, isso não deve ser anunciado tão cedo. Na última semana, o Vitão completou 100 jogos com a camisa do Inter, posou para fotos com o presidente Barcelos, o diretor de futebol Magrão, o vice de futebol Felipe Becker. A gente sabe, ele veio em 2022 naquele contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele estava jogando no Shakhtar, para quem não lembra, ele surge muito bem na base do Palmeiras, vai pro Shakhtar, joga a Champions League, vem pro Inter com 21, 22 anos, agora ele já tá com 24 anos, o zagueiro Vitão, ganha experiência, amadurece em contexto de futebol brasileiro e ele tem contrato com o Shakhtar até o meio do ano. E é um negócio perfeito que o Inter realizou, porque o Inter traz ele em 22, dentro daquela normativa da FIFA que congelava os contratos dos jogadores que estavam em Rússia e Ucrânia por conta da guerra. O Vitão vem nesse contexto, ele renova por 2 vezes o seu empréstimo dentro dessa normativa da FIFA, com o contrato congelado lá no Shakhtar da Ucrânia, no Shakhtar Donetsk, e agora o Inter está assinando um pré-contrato com ele, vai pagar luvas diluídas no tempo de contrato e deve ser um vínculo entre 4 e 5 anos que ele vai assinar com o Inter no meio do ano. O pré-contrato está assinado para ele assinar aí sim um vínculo em definitivo com o Colorado no meio dessa temporada. Pra gente fechar, tá? A informação que eu trouxe hoje ao longo do dia em primeira mão lá na Rádio Bandeirantes, Eduardo Cudê foi absolvido
em julgamento que aconteceu hoje à tarde no TJD do Rio Grande do Sul, porque ele havia sido denunciado por ter entrado no vestiário do Inter suspenso em um jogo aqui em Caxias, inclusive contra o Juventude. O último jogo da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, a vitória do Inter com reservas para cima do Juventude. O Inter já era o primeiro colocado garantido. O Kudê entra no vestiário no início da partida. Hoje, por 4-1 em votos, o Eduardo Kudê foi absolvido. Para quem não lembra, ele estava suspenso. Ele não poderia ter entrado no vestiário do Internacional antes da partida. Hoje ele foi absolvido. Corria, aliás, um risco de ficar de fora das semifinais da final, de uma eventual final de Campeonato Gaúcho, mas como ele foi absolvido, tudo certo, comanda o Inter nos 2 jogos agora contra o Juventude, tá certo? Não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.